Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Lucas não. Êxodo, capítulo 40, versículo 34 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque a sua palavra é verdade para nós, ela é viva, nós cremos que ela é a sua palavra, Deus. Nós pedimos nessa manhã, fale conosco, enche o nosso coração de alegria, de contentamento com a sua palavra. Encoraja-nos, Senhor, ensina-nos nessa manhã, Deus. Fala conosco, consola os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Gente, o livro de Êxodo é um livro de transição. É um livro que fala sobre um êxodo. A saída de Israel do Egito rumo à terra prometida. Pensa comigo que Israel foi para o Egito lá no final de Gênesis capítulo 49, capítulo 50, com cerca de 120 pessoas por ali, como uma família. E de repente isso se tornou uma multidão. E essa multidão foi colocada como escravo dentro do Egito. E essa multidão chegava a beirar ali cerca de milhões de pessoas. E quando Deus transiciona eles do Egito para a terra prometida, eles não eram mais uma multidão de escravos, eles não eram números, eles não eram ferramentas a serem usadas. Mas agora eles são chamados de povo de Deus. Existia uma transição acontecendo com Israel, de ser capacho de ser algo que é contado como número, como algo que pode ser usado, para agora ter uma identidade de povo de Deus, ser chamado de nação eleita de Deus. Israel, quando sai do Egito, eles não tinham um sistema político organizado. Você não vê que Israel saiu com um rei, com um sistema de política democrática, autocrática, não existia. Israel ele estava passando por um processo de sair daquela ideia de ser um amontoado de gente para se formar como povo, mas principalmente como povo de Deus. Israel também não tinha uma liturgia de culto a Deus, porque se você olhar antes de Êxodo, você não vê um tabernáculo, você não vê um templo, você não vê Abraão em um lugar específico, com uma liturgia específica, cultuando a Deus. Simplesmente Abraão olhava, percebia que Deus estava ali, montava um altar, vamos matar um animal e sacrificar para Deus, porque Deus está aqui. Mas não existia uma liturgia, não existia uma estrutura que guiava Israel para cultuar a Deus. E Deus, quando liberta o povo de Israel do Egito, Ele leva Israel para o deserto, justamente para formar o seu povo, tanto como nação, mas também como um povo que obedeça e adore a Ele. Deus leva Israel para o deserto para ensinar isso. E é no deserto que Deus usa como um fator pedagógico, como um fator de ensino para Israel, a dependência e a devoção a Deus. Israel, até então, vivia das migalhas, o resto das migalhas do Egito. Agora Israel está no deserto, dependendo do quê? De Deus. E nós estamos falando nesse contexto. Quando nós falamos sobre dependência e devoção, nós estamos falando que Israel precisava saber como lidar e se relacionar com Deus, para que, a partir desse relacionamento, tudo que Israel precisasse fosse provido. Seja no sentido emocional, seja no sentido de alimento, seja no sentido de roupa. E a gente vai olhando para a história de Israel, a gente vê que as roupas deles cresciam conforme a sua caminhada no deserto. Você vai ver que pão desce do céu para que eles comam, a água sai da pedra para que eles bebam. Deus foi Deus para Israel no deserto.
E porque Deus foi Deus para Israel, eles aprenderam um fator muito importante, que é depender totalmente de Deus. No deserto, nós não temos, como nós ouvimos na semana passada, as distrações que nos roubam. Mas nós temos uma coisa: Deus. E porque Deus está no deserto, nós precisamos aprender a se relacionar com Deus. E aí entra o fator de devoção. Se a gente olhar para a história de Israel, como nós falamos, o povo de Israel não tinha um templo, não tinha uma liturgia. É no deserto que Deus começa a estabelecer, através de Moisés, o sacerdócio de Arão, onde Israel teria um método, um modelo de adoração a Deus. O deserto foi o lugar que iniciou o culto solene, ou um culto litúrgico a Yahweh. Segundo o historiador John Bright, no livro de História de Israel, ele vai dizer assim: foi no deserto que o culto a Yahweh é estabelecido, e é por meio da instituição do culto ao Senhor que o povo de Israel é formado e estabelecido. Então veja bem, Israel só se tornou povo porque tinha um culto. E esse culto era um culto a Deus. E eles se tornaram um povo de quem? De Deus, por causa de adoração ao Senhor. Nós temos essa grande transição de um povo que não sabia quem era o seu Deus, não se relacionava com esse Deus, baseado justamente no contexto de escravidão, onde Israel não tinha como cultuar o seu Deus, ou até mesmo não tinha a própria distância entre o último patriarca até os tempos da libertação do Egito. Muita coisa rolou. Cerca de 450, 480 anos. E aí você fala, pode ser que Israel sabia da história de Abraão, porque era o seu patriarca, mas eles não sabiam como adorar esse Deus. Até pelo fato também do contexto politeísta do Egito, essas pessoas talvez não tinham essa consciência de que elas tinham um Deus para adorar. Só que esse Deus tinha uma maneira certa de adorar, e não poderia ser como os deuses do Egito, e nem como eles queriam. E nem em qualquer lugar. Era do jeito que ele quisesse. Então esse povo está saindo desse lugar. Eu não sei como me relacionar com esse Deus. Não sei como adorar esse Deus. Para agora nós temos um jeito diferente, um jeito único de adoração ao nosso Deus. Adoração ao único Deus verdadeiro. Uma outra coisa que nós vemos, baseado no texto que nós lemos agora, para que nós venhamos ter clareza, nós lemos Êxodo 40, que fala justamente do momento em que o lugar de culto é montado, que é o tabernáculo. O tabernáculo ele foi montado no deserto. Mas antes de acontecer todo o processo do tabernáculo, Deus chama Moisés para o Monte Sinai e fala como esse tabernáculo deveria ser montado. Fala das especificações de quais materiais seriam utilizados. Quais seriam os desenhos que deveriam ter nas cortinas? Qual era o tipo de tecido? Qual que era o tipo de cobertura que deveria ser utilizado dentro dessa tenda? Quais eram os materiais? E a gente vê o apelo de Moisés falando para o povo trazer as joias para confeccionar o candelabro, as pias, a pia, o incensário, todo o processo de construção do tabernáculo não foi uma mera ideia de Moisés, uma mera ideia de estética. Até porque, se você olhar a história em Êxodo, você vai ver que Deus capacita homens com espírito criativo para fazer as coisas que eles deveriam fazer para o tabernáculo. Ou seja, nem Moisés e nem Israel saberia fazer o que Deus desejava que fosse feito para que ele fosse adorado. Mas Deus, na sua grandiosa misericórdia, na sua graça, ele capacitou Moisés, Bezalel e todos os homens que trabalharam na construção da casa de Deus, para que ela fosse feita de acordo com o que Deus desejava. E aqui no capítulo 40 já está acontecendo justamente isso. Deus chama Moisés e fala: Moisés, monta o tabernáculo que eu te ensinei como que deveria ser feito, que você supervisionou como deveria ser construído. É a hora de você levantar ele, mas você vai levantar de acordo com a ordem que eu vou te dar. Você vai montar tal coisa primeiro, você vai colocar tal item aqui, você vai cobrir, e depois você vai ver o que vai acontecer. E Moisés, ele foi esse homem que foi fiel para fazer isso. E aí, gente,
Deus, depois do tabernáculo montado, ele faz uma coisa que nós lemos aqui. Deus, ele desce no tabernáculo. Deus, ele vem morar no tabernáculo. A manifestação da glória de Deus acontecia de diversas maneiras na história do Antigo Testamento. Mas principalmente entre Gênesis e Êxodo, nós vemos a escada de Jacó aparecendo, nós vemos Jacó lutando com o anjo do Senhor, nós vemos Abraão vindo almoçar com alguém, nós vemos diversas manifestações da presença e da glória de Deus. Nós vemos Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, ouvir que o Sinai era um lugar santo, porque Deus decidiu manifestar a sua presença naquele lugar. E depois, em Êxodo também, no capítulo 33, nós vemos Moisés construindo uma tenda distante do acampamento de Israel, para que ele entrasse nessa tenda, e depois que ele entrasse nessa tenda, o Senhor vinha encontrar com ele. Só que agora, a transição de Sinai, tenda de Moisés, está vindo para um lugar físico que Deus mesmo escolheu para fazer. Era a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Moisés constrói todas as coisas conforme o desejo de Deus. A estrutura física, o tipo de sacerdócio, quais eram os sacrifícios que deveriam ser sacrificados nesse lugar de culto. E nós vemos isso, você sempre vai pular, ser tentado a pular, né, vamos colocar assim, o livro de Levíticos, mas você sempre tem aquela lista lá, um pombo e uma coisinha, um cabrito e um negócio, para aqueles tipos de sacrifício. Foi tudo do jeito que Deus desejava. E por quê? Porque isso era a maneira que Deus queria que Israel o cultuasse. Mas cultuar a Deus era o quê? Era se aproximar da presença de Deus e vê-la. Era dar diante da presença de Deus o culto que é devido a Ele. No versículo 34, e eu vou precisar tirar minha veste sacerdotal. No versículo 34, nós começamos falando sobre uma nuvem que desce sobre o tabernáculo, que é a presença de Deus enchendo o tabernáculo. O versículo 34 diz que a nuvem cobriu a tenda da revelação. Essa nuvem que enche, que cobre o tabernáculo, é a mesma nuvem que tira Israel do Egito, quando nós vemos em Êxodo capítulo 13, versículo 20, onde Israel é guiada por uma nuvem até o Mar Vermelho. Quando Israel vê que aquela nuvem está vindo sobre o tabernáculo, eles sabem quem está vindo. Eles sabiam quem estava chegando. Israel sabia que a nuvem estava descendo, que a nuvem que estava descendo no tabernáculo era a manifestação do próprio Deus, que fez os atos gloriosos no Egito. E o que isso quer dizer? Você lembra daquela historinha que a gente ouve na escola dominical, das 10 pragas? Foi esse Deus que fez aquilo, que agora estava vindo morar no meio do povo de Israel, no deserto. Não era na terra prometida, era no deserto. A nuvem encher o tabernáculo era justamente o cumprimento da promessa de Deus, que ele faz para Moisés em Êxodo capítulo 29, quando ele fala sobre o tabernáculo, que ele faz dizer que ele vai morar no meio do seu povo. Deus, ele faz com que todas as coisas sejam construídas, sejam feitas, aconteçam da maneira que ele sempre quis, para que no final ele repouse com sua presença no meio desse lugar. Só que esse lugar está construído em uma situação ou em um ambiente talvez terrível, que é o deserto. A presença, no caso de outras passagens que nós citamos, como o Monte Sinai, ou como as visitações de Abraão, dos patriarcas, até esse momento elas eram ocasionais, mas agora nós temos uma presença que é permanente no meio de Israel. Moisés, que já era habituado a lidar com essa presença, nós vemos no versículo 35, Moisés que via Deus face a face, como a gente vai ler em Êxodo 33, Moisés que já lidava com a presença de Deus, e nós falamos isso há 2 semanas atrás, que Deus mesmo dá testemunho de que Moisés,
é um homem que fala com ele frente a frente, agora não poderia entrar nesse tabernáculo. Por quê? Porque não tinha mais espaço para ninguém além do próprio Deus morando nele. Isso, sabe o que isso mostra? Isso mostra não é que Deus é grandão somente, é que o tabernáculo foi feito somente para Deus. A casa de Deus não é casa de qualquer coisa que você queira colocar daqui para frente. Não é a casa de qualquer Maria. A casa de Deus é de Deus. E Moisés, por mais que ele fosse o mais íntimo e amigo de Deus, ele estava ali agora, obedecendo e entendendo que não tem como eu entrar, porque a presença dele se hospedou aqui. E aqui é muito interessante, porque nós lemos 2 versículos que falam, parece que é a mesma coisa, que é, quando a nuvem cobriu a tenda da revelação, o Senhor encheu o tabernáculo, e depois ele vai dizer que Moisés não entrou, porque a nuvem repousava sobre ela, sobre o tabernáculo. Então existe uma diferença talvez de cobrir e de repousar. E eu achei muito interessante, na versão do King James, vai dizer que o repousar é habitar, é permanecer. E ali, no original do hebraico, a palavra casá, que fala sobre a cobertura da nuvem de glória sobre o tabernáculo, está ligado a um movimento de esconder o tabernáculo diante dos homens. É vestir o tabernáculo, a cobrir o tabernáculo para que as pessoas não pudessem acessá-lo de qualquer maneira ou em qualquer momento. A presença de Deus vindo sobre a casa dele fez com que ela fosse guardada daqueles que não são dignos de morar na casa de Deus. A segunda palavra que nós vemos no versículo 35 sobre repousar, fala sobre habitação permanente, estabelecer-se, assentar-se, ou seja, Deus decidiu pegar o seu trono e se assentar com ele em uma tenda no meio do deserto. Deus Todo-Poderoso, Deus onipresente, Deus que é santo, Deus que faz com que todas as coisas sejam conforme Ele deseja, tem prazer naquilo que Ele designou e estabeleceu para que acontecesse. E Ele faz o quê? Ele se assenta nesse lugar e mostra que quem comanda aquela casa é Ele. Deus, Ele planeja a sua morada, irmãos. Deus envolve a sua morada com a sua glória. E Ele enche esse lugar com a sua santa presença para que homens e mulheres não chegassem ali de qualquer maneira, mas que a partir daquele lugar, homens e mulheres fossem sarados dos seus pecados, homens e mulheres fossem sarados das suas feridas, homens e mulheres fossem até ali para oferecer sacrifícios ao Senhor. Parece muito com a realidade do que é a igreja, e é a verdade. A igreja é o tabernáculo de Deus, é a forma que Deus escolheu para agora morar no meio do seu povo. Deus, Ele faz tudo isso, gente. Isso é muito parecido com a nossa jornada. Pensa bem que Deus nos salvou do pecado e do mundo perdido, de uma vida perdida, para nós vivermos para a sua glória. Mas não existe uma movimentação externa de Deus. Agora a movimentação de Deus está dentro de nós, que mora em nós. Da mesma maneira que Deus, Ele fez todas as coisas dentro do tabernáculo acontecerem como Ele desejava, todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem porque Deus desejou. E porque Ele desejou e está acontecendo como Ele deseja, Ele nos salva para que as coisas sejam como Ele deseja, para que nós venhamos agora receber a Sua presença santa em nós. Essa presença nos protege do pecado. Essa presença faz da gente povo de Deus. Deus, Ele envia o Espírito como aquele que habita em nós. E isso é cumprimento de promessa que nós já falamos várias vezes aqui, de Deus morando em nós. E isso demonstra
o comprometimento de Deus para com aqueles que Ele salvou. Isso demonstra que nós agora, nós não somos casa abandonada, nós somos casa de Deus, edificada por Ele mesmo. A presença de Deus, assim como foi no tabernáculo, e assim como é conosco, ela não é um evento, ela não é uma ocasião, ela não é uma reunião atípica, ela é algo permanente. Ela é algo que é uma realidade para todos aqueles que estão e fazem parte do povo de Deus. A presença de Deus em nós nos mostra que nós não somos mais perdidos, mas somos de um Deus que nos salvou. A presença de Deus em nós também nos garante viver uma vida mística e de manifestações. O que isso quer dizer? Que nós, de alguma maneira mística, provamos de estar unidos com Deus, da mesma maneira que Israel estava diante da tenda unido com o próprio Deus. Essa presença, ela causa coisas espetaculares, coisas que às vezes a gente estranha, coisas que a gente fala, caramba, o que está acontecendo aqui? É aquela presença que encheu o tabernáculo, enchendo homens, para que eles não vivam mais para os seus maus desejos. Mas tudo isso está acontecendo aonde? No deserto. Muitas vezes a gente foca que o deserto é um lugar ruim, e quem gostaria de morar no deserto? Deus. Deus decidiu morar no deserto. Se Deus decidiu morar no deserto, o deserto, por mais difícil e doloroso que seja para o nosso senso de conforto, é o melhor lugar para nós estarmos. Porque a presença dele está ali. Israel não poderia acessar a terra prometida e toda uma estrutura que pudesse existir na terra de Canaã, se não fosse com a presença. Mas se a presença decidiu permanecer no deserto, Israel estava mais seguro do que em qualquer muralha que pudesse protegê-los. A nuvem que nós lemos aqui no versículo 36, ela se torna um mecanismo, um GPS para Israel. Para onde Israel deveria ir? Para onde Israel deveria permanecer? Essa presença de Deus, ela é o real motor nas nossas jornadas, irmãos. Eu sei que muita gente pode estar olhando agora para essa estação que nós estamos vivendo como comunidade e pensando, e agora? O que eu vou fazer? Vamos esperar a presença de Deus. O que nós vamos fazer com a igreja? Deixa Deus guiar a igreja com sua santa presença. Porque ela guiou Israel em todas as suas jornadas. Você acha que nós estamos desamparados dela, já que ela mora em nós? Essa presença, ela não é passiva quanto ao povo de Deus e nem é passiva quanto a nós. Ela expressa a vontade de Deus e chama o povo para uma jornada. E uma jornada de obediência. E essa jornada, ela faz com que nós avancemos conforme o que Deus quer e pausemos conforme o que Deus quer. Às vezes nós somos pegos pela ansiedade, e agora o que faremos, o que não faremos. Deixa Deus nos guiar. Deixa Deus ser o Deus que guiou o povo no deserto, guiando a gente nesse deserto que nós estamos. Porque pode faltar muitas coisas no deserto, mas não faltou a presença. A obediência aqui, nesse ponto que o livro de Êxodo nos aponta, que Israel se levantava quando a nuvem subia e se assentava quando a nuvem parava, mostra que isso é muito mais do que uma ideia relativa, de que hoje está sol, então a nuvem vai se mover para um lugar mais tranquilo. Gente, a gente está no deserto. Nós vamos seguir a nuvem.
Se a nuvem nos colocou num lugar difícil, nós vamos ficar num lugar difícil porque Ele que está nos guiando. Só que a obediência aqui, ela é retratada com muito carinho, porque no capítulo 39, quando Moisés trabalha aí na questão da supervisão e na construção do tabernáculo, a palavra, o Senhor, e Moisés fez tudo o que o Senhor havia lhe ordenado, aparece 29 vezes. E agora, no capítulo 40, aparece mais 7 vezes. Ou seja, obediência não é uma opção dentro do deserto. É um caminho a ser seguido, irmãos. Não importa se as circunstâncias estão legais, se as circunstâncias estão favoráveis, se os nossos humores e se os nossos afetos estão ok com isso, nós precisamos obedecer o Senhor. Isso ensina que a presença de Deus ama a obediência. Por quê? Se Moisés talvez tivesse construído o tabernáculo com uma cor diferente, será que Israel provaria da nuvem de glória e da presença de Deus tabernaculando no meio deles? Eu tenho certeza que não. Mas a obediência atrai o favor da presença de Deus. A obediência que o Senhor está nos chamando nessa estação é uma obediência independente de homens estarem vendo, amigos. É ser fiel e permanecer na onde Deus nos chamou e nos mover para onde Deus irá nos mover. A obediência resulta no coração, na coroação e da manifestação da glória de Deus. A glória de Deus não desce sobre muitos projetos, mas ela desce sobre o projeto da casa de Deus. Isso quer dizer para nós, isso nos mostra que Deus está comprometido em habitar no meio do seu povo. Deus está comprometido em morar na sua casa que Ele mesmo preparou para Ele, que Ele mesmo designou como casa. Nós somos agraciados pela presença de Deus em nos guiar, e quão confortante é a presença que nos envolve e nos guia em tomar decisões. Pense bem comigo, muitas vezes nós somos sábios demais, e isso não diminui a praticidade ou sermos inteligentes o suficiente para decidir o que fazer ou o que não fazer. Mas a melhor coisa que nós podemos ter e saber é que quando Deus nos guia, Ele está nos guiando. E nós não estamos nos movendo pelo feeling, nós não estamos movendo pela alta ou pela baixa da conta da bolsa de valores, nós não estamos nos movendo pela tendência da moda, pela internet, nós não estamos nos movendo pelos influenciadores, nós estamos nos movendo pela presença de Deus. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. Quando nós falamos sobre a presença de Deus, a permanência da presença de Deus, que nós vimos aqui no versículo 38, vai dizer assim que essa presença, essa nuvem, estava diante dos olhos de Israel em todas as suas jornadas. Deus colocou, se você lê o livro de Números, se você lê o livro de Deuteronômio, às vezes Israel arranjou umas brigas. Às vezes os povos, sabendo que Israel estavam chegando, porque eles sabiam que Deus tinha prometido a terra prometida para eles, eles já se colocavam em posição de vamos atacá-los, vamos amaldiçoá-los, vamos fazer alguma coisa. Mas a presença de Deus estava levando Israel para essas circunstâncias. Era a presença de Deus que levou Israel para um lugar seco. Era a presença de Deus que levou Israel para um lugar temeroso. Mas é a presença de Deus. Não era Moisés, não era o sumo sacerdote, era a presença de Deus. O sinal de aprovação que muitas vezes nós procuramos, ou o sinal de saúde, vitalidade, tanto física e espiritual, é quando as coisas estão bem. Quando temos dinheiro suficiente nas nossas contas, quando nós temos uma igreja legal para congregar, quando as coisas estão muito legais, a gente fala, nossa, isso é uma bênção.
Essa presença no meio do deserto, levando Israel para onde ela quisesse, mostra que isso não é um verdadeiro sinal de vitalidade, de saúde, de bênção. Se Deus permanecesse no Sinai e não fosse com Israel até a terra prometida, eles poderiam até obter sucesso, mas eles não teriam a presença. E é por isso que Moisés ora: Senhor, não me faça passar deste lugar sem a sua presença, porque a gente pode ter o sucesso que nós almejamos, mas a sua presença é o que valida se nós somos povo de Deus ou não. É a sua presença que realmente fala se nós somos Deus e nós estamos sendo obedientes ou não. Não é se deu certo, é Deus está. Porque nós somos tentados a falar: está dando certo, então continua. Rapaz, isso é um perigo. Porque a gente começa a gerar mecanismos para confortar o nosso coração de que as coisas estão bem, quando na verdade nada está bem, porque muitas vezes nós estamos distantes dessa presença. A presença permanece onde existe obediência. A permanência da presença é fruto da obediência e nos gera verdadeira segurança. Israel não tinha muitas armas. Israel não tinha um grande exército. Israel tinha um grande Deus morando no meio deles. A presença com a nuvem e a coluna de fogo protegiam Israel do calor, do frio, de animais que pudessem vir à noite atacar Israel no meio do deserto. Quando viam fogo, fugiam. Essa presença envolve Israel para que ela não fosse perdida. Mas essa presença não inibe o deserto. Essa presença, ela nos leva e nos conduz no meio do deserto. Mas sabe o que é mais legal? E eu já estou finalizando. É no deserto onde existe mais milagres. É no deserto onde a gente prova de uma presença abundante de Deus. Porque Israel permaneceu no deserto por 40 anos. E nesses 40 anos, a presença esteve sobre Israel. Gente, Deus não ia para outro lugar aonde ele não estava, que era no meio do deserto. E Israel não ia para outro lugar onde essa presença não estava. Por mais difícil que Israel era, e por mais difícil que todos nós somos, é nos momentos mais difíceis que nós provamos da presença de Deus. É no deserto que Israel provou dos milagres de provisão que nós falamos. É no deserto que Israel venceu os seus inimigos com poucos recursos bélicos, porque a presença era a sua maior defesa. É no deserto que nós vemos o verdadeiro sacerdote, e aqui jogando lá para frente, João Batista, no deserto, ministrando e tendo relacionamento com a presença de Deus, porque o templo estava vazio da presença. É no deserto, gente. É no deserto que a presença de Deus permanece conosco. No cotidiano nós somos tentados a não ver essa presença. Quando as coisas estão bem, quando tudo está dando certo, nós somos tentados a não perceber que Deus está ali. Mas quando nós somos levados para o deserto, o nosso coração, ele treme, porque nós sabemos que nós só temos a presença dele. Nessa estação que nós estamos entrando, eu quero concluir. Nessa estação que nós estamos entrando, nós podemos ser tentados a mudar muitas coisas. Algumas coisas podem ser até legais, outras coisas nem tanto, mas nós não poderemos nos mover sem a presença, nos guiando para nós mudarmos essas coisas. O melhor caminho a seguir é a presença de Deus, para onde ela vai nos levar, não para onde o Web ou o Ramon vai nos levar,
Mas Deus está nos levando para isso mesmo? Veja bem, nós estamos passando por uma transição. Assim como Israel passou pela transição do Egito para a Terra Prometida. Entre esses dois caminhos existe um lugar chamado deserto que Deus escolheu habitar. Nós vemos o pastor indo embora, pessoas tristes, pessoas aflitas. O que será de nós? Se a presença de Deus estiver conosco, não importa o que será de nós. A presença de Deus, ela é uma promessa e uma verdade para nós, irmãos. E nós precisamos estar sensíveis a ela. Nós precisamos agora, mais do que se submeter a um presbitério, aos diáconos, a mim, nós todos, agora, precisamos nos submeter à presença de Deus. No deserto é um lugar de manifestação de presença de Deus. Se nós estamos falando de vida no deserto, chegou a hora de nós provarmos das manifestações de Deus que nos levou a esse deserto. No deserto nós somos capacitados por Deus, assim como Bezalel, como Moisés, a fazer as coisas do jeito que Deus deseja. E não do jeito que nós achamos melhor, não do jeito que nós estamos confortáveis em fazer, do jeito que Deus deseja. Mesmo que sejam difíceis e nós sejamos incapazes, porque Bezalel não era um homem que sabia trabalhar com aquilo que Deus pediu para que ele trabalhasse. Mas Deus proveu. E quando o tabernáculo se ergueu, a nuvem de glória desceu. A presença de Deus encheu o tabernáculo. Deus morou no meio do seu povo. Sabe, irmãos, vai ser muito difícil a despedida. Mas mais difícil vai ser nós nos despedirmos da presença de Deus, se ela for. Nós não podemos deixar a presença aí. Nós não podemos ir para o próximo passo sem essa presença. Nós não podemos. Não iremos. Nós não vamos nos mover. Graças a Deus não existe rachaduras e divisões. Mas se os nossos corações estiverem aquém da presença de Deus, isso aconteceria. E o Senhor está nos guardando disso. O Senhor está provando que Ele é o Senhor, dono da casa de Deus, da casa Imagodei. E Ele leva a gente aonde Ele quiser por essa casa. Se é para os Estados Unidos, se é para a Jamaica, se é para a China, seja onde for, a presença não deve nos faltar. Senhor, nessa manhã eu oro, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Nós sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor habita em luz inacessível, mas o Senhor mora no meio do seu povo também, porque o Senhor deseja o seu povo. O Senhor quis morar no meio do seu povo, Deus. O Senhor quis prover um povo em Varginha para o Senhor habitar. Eu te peço nessa manhã, Deus, ajuda-nos a perseverar nisso, Senhor. Não permita que o nosso coração, pelo desamparo, pela dor, não permita, Senhor, que o nosso coração, pela incerteza das coisas, venha se mover sem a sua presença, Senhor. Guarda-nos, Deus. Guarda-nos nessa estação, Deus. Ajuda-nos a olhar e entender que o Senhor fez de nós a sua morada. Nós não somos povo de Deus porque um pastor é nosso pastor, mas o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso Deus, isso é o que importa.
O Senhor é o nosso supremo pastor, aquele que pegou a sua presença e nos abraçou, nos escondeu em Ti, para que nós fôssemos sua morada, para que o Senhor tomasse tudo de nós e nada mais pudesse ocupar espaço nos nossos corações. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Fique de pé no seu lugar nesse momento.